Olá, boa tarde, igreja, tarde e noite. Eu continuo me chamando Armando. Prazer enorme, eu sou um discípulo de Jesus em contínuo processo de restauração, dependendo do Senhor a cada dia. E como você percebeu, nossos cultos, a partir do momento que você entra aqui, todos estão em sintonia com aquilo que Deus está nos falando hoje. Não é só a palavra de Deus, mas desde a entrada, os centuriões, a sua passagem ali pelo conviver, a recepção, as músicas que nós cantamos, tudo converge para a palavra de Deus que vai ser anunciada. Por isso eu quero ler com vocês um texto, e eu espero que esse texto já, de cara, ele fale ao seu coração sobre o que representa a água viva, e a nossa necessidade dessa água que sacia de verdade a nossa sede. Sede de vida, sede de coerência para viver, sede de significado, sede de amor. E Jesus aproveita uma oportunidade festiva em Israel para anunciar quem Ele é. Ele é a água viva. Como ele também diz, eu sou o pão que desceu do céu, em João capítulo 6. Então convido você a abrir comigo, e se quiser e puder ficar em pé, nós vamos fazer a leitura, João capítulo 7, versículos 37 a 43. Vocês vão observar, só pela leitura do texto, como é autoevidente, percebemos aquilo que o Senhor Jesus está querendo dizer. O momento aqui, vocês vão ver já o contexto, é uma grande festa. O povo de Deus está em Israel, pulando, cantando, ao som das flautas, dos tamborins. Eles estão celebrando as chuvas, a boa colheita, e também antecipando e orando a Deus que a colheita, a chuva, aliás, continue para que haja boa colheita, para que haja mantimento, para que haja vida. Sem água não tem vida, não tem safra, não tem saúde, só tem deserto, morte, plantas mortas, seres humanos mortos, raquíticos, exatamente pela falta de água. Então é interessante que nessa festa onde o povo de Deus se reúne, grande festa, e celebra as chuvas que trazem as bênçãos, Jesus no meio daquela festa, ele ergue a sua voz, não é uma conversa qualquer, ele brada, quase grita, para mostrar àquele povo, que mais do que beber das coisas de Deus, dos rituais de Deus, nós, assim como aqueles judeus, temos que aprender que nós precisamos dele, da pessoa dele, da presença dele, do Espírito Santo. Então aqui diz no verso 37, vejam comigo, se coloquem ali no texto, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Essa palavra é de verdade, ele falou em alto e bom som, ele bradou. Se alguém, condicional, tem sede, venha a mim e beba. Ele não ofereceu uma igreja, ele não ofereceu um culto, ele não ofereceu um programa, ele não ofereceu uma subida de montanha, ele não ofereceu uma ceia, ele não ofereceu uma oração, ele não ofereceu uma vigília, ele não ofereceu um programa de casais, ele não ofereceu nada daquilo que nós estamos acostumados a obter e querer como fonte de provisão para a nossa espiritualidade. Mas ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Tudo aquilo que Jesus nos oferece, Ele é. Quando a gente fala da misericórdia e da graça, Ele é a misericórdia que nos persegue a cada dia. Ele é a graça, é Ele. É uma pessoa, é um relacionamento. Aí ele diz, quem crer em mim, de novo,
ele aponta para si como a resposta. É relacionamento. Quem crer em mim, como diz a Escritura, ou seja, ele evoca o Velho Testamento dizendo, a Escritura apontou para esse momento. Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E o verso 39 explica a metáfora que ele estava usando, da essencialidade da água, para fazer o povo entender que não era aquela água que trazia boa lavoura. Não é celebração do porque Deus nos deu um bom dinheiro, uma boa safra, um bom trabalho, um bom emprego, uma família linda, filhos lindos, bens e etc. Nós podemos celebrar isso, sim, é verdade. São resultados daquilo que Deus é, mas mais importante do que aquilo que Deus nos pode dar é quem Ele é. Jesus está mostrando aqui, não existe cristianismo na sua essência mais profunda sem a pessoa do Senhor Jesus. Verso 39, isto ele disse com respeito ao Espírito. Ele está usando a metáfora da água e dizendo, olha, vocês precisam dessa água, se assim a obtiverem, vocês terão essa água fluindo do seu interior. E ele falava do Espírito Santo, que até aquele momento não havia sido dado. Eles haviam de receber os que nele crescem. Quem crê, recebe o dom do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, pois o Espírito até aquele momento não fora dado. O Espírito Santo estava lá, mas ele está falando de quê? Está falando do dia de Pentecoste, quando ele inaugura essa igreja poderosa, que garante a todo que crê em Jesus a presença poderosa, o batismo instantâneo do Espírito Santo. Até aquele momento o Espírito não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ele estava aqui em pessoa, mas antes do fluir do Espírito, do derramar do Espírito para formar a igreja, ele teria que passar pela cruz do Calvário, pela ressurreição, pela ascensão. Não há sofrimento ou glória sem sofrimento. Então a própria presença do Espírito Santo em cada um de nós pressupõe que alguém pagou o preço para nos limpar do pecado a ponto de nós, sem merecermos, recebermos a presença do Espírito em nós todo o tempo. Então os que dentro do povo tinham ouvido essas palavras, e aí vem a reação dos judeus daquela época, dos religiosos daquela época, que pode ser a sua reação hoje à noite. 3 tipos de reações. Os que tinham ouvido essas palavras diziam, este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo, o Messias, Salvador. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Mesma coisa que um sulista dizendo, pode alguma coisa boa brotar do Nordeste? O preconceito daquele povo em Jerusalém era que nada de bom poderia vir da Galileia. Jesus houvera nascido em Belém, ali no sul, mas eles estavam dizendo, ele vem de lá. Quem é esse cara? Qual é a credencial dele? É um galileu. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Ignorantes, porque Jesus nascera em Belém, mas passou a sua infância toda em Nazaré, na Galileia. Como se ele houvesse nascido em São Paulo, no Rio, no Paraná, mas passou a sua infância no Nordeste. E quando ele desce para anunciar essa palavra poderosa, os religiosos dizem, não pode. Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Até aqueles que queriam abafar a mensagem, tapar seus ouvidos, e chegam ao ponto de perseguir Jesus, como nós temos hoje em alguns países,
onde políticos e a política perseguem os cristãos ou os princípios do cristianismo, os princípios libertadores da água viva. E pasmem que às vezes até dentro das próprias nossas igrejas evangélicas, aos que se vissem Jesus do jeito que aqueles homens religiosos viram no primeiro século, matariam ele de novo. Porque a mensagem é muito diferente daquilo que a gente vive enquanto igreja, daquilo que a gente pratica enquanto discípulo de Jesus. E a minha oração é: Senhor, abre os nossos olhos. Que Teu Espírito nos ilumine para a compreensão desta verdade. E porque cremos no Teu nome, queremos reconhecer a presença poderosa do Teu Espírito Santo, não só nesse lugar, mas em cada um de nós. No amanhecer, no anoitecer, no dormir, no levantar, no andar, no deitar, no correr, no trabalhar, no descansar, Teu Espírito em nós. Fala conosco, Senhor, que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Como a água é essencial para nós, não é? Quando eu cheguei aqui em 1983, nós estávamos prestes ou vivendo uma época de muita seca no Nordeste. Recentemente nós temos visto muitas chuvas, até fora de época. Tem chovido bastante. Mas a Convenção das Nações Unidas para o Combate da Desertificação testifica que desde 2023, várias catástrofes têm trazido em várias áreas do mundo a desertificação, ou seja, lugares onde outrora tinha vegetação e floresta, agora nós estamos vendo e observando deserto. Parte da França, o sul da Espanha, sofre com as altíssimas temperaturas, as queimadas, tornando áreas verdes em desertos e fazendo com que as pessoas tenham que correr e abandonar cidades inteiras para não inalar aquela fumaça destruidora. Nós estamos vivendo hoje o chamado fenômeno El Niño, que nada mais é do que o Oceano Pacífico na sua área mais equatorial, sendo aquecido mais ou menos 2 graus acima do normal, e isso provoca catástrofes climáticas inimagináveis, e nós estamos vivendo isso agora. E essa catástrofe, ela acontece exatamente porque os ventos alísios, que vêm do Oriente para o Ocidente, eles não só, às vezes, param de soprar, por isso o oceano aquece, mas às vezes eles sopram para o lado contrário. E aí nós temos até visão via satélite daquilo que está acontecendo. Altíssimas temperaturas que estão ocorrendo agora na Europa, por exemplo, onde os europeus não são acostumados, as casas não são preparadas para o tremendo calor. As pessoas estão pulando no rio Sena, estão tendo que fazer chuveiro no meio da rua para se livrar do extremo calor, fora e dentro de casa. E nós estamos vendo o outro fenômeno do El Niño, que é excesso de chuvas no sul, como nós vimos no Rio Grande do Sul há um tempo atrás, e agora de novo acontecendo. Então o clima fica exatamente assim, desse jeito, trazendo mortes na Somália, no continente africano. Mas a água é essencial para o ser humano. E Jesus está usando esse fenômeno para você entender como aqueles judeus precisavam entender que assim como a água é essencial para a minha vida e para a minha subsistência, o Espírito Santo é essencial para a minha subsistência enquanto crente em Cristo Jesus. Não é a frequência aos cultos, não é o domínio da Bíblia, não é o domínio da teologia.
Não é uma aula de escola bíblica, não é um seminário, não é um sobe montanha, desce montanha. Mas é o reconhecimento do Espírito Santo de Deus que está com você todo o tempo. No vale, na montanha, na maca, na praia, no carro, na bicicleta, na mansão e na favela, na cozinha e no prédio onde você trabalha. O Espírito Santo está em você todo o tempo, se você crê em Jesus como Senhor e Salvador. E o que Jesus estava fazendo ali é só trazer a consciência daqueles religiosos que estavam praticando a religiosidade que o próprio Deus tinha indicado no Velho Testamento. Para dizer para você, meu irmão, crente em Cristo Jesus, que há anos anda com Deus, frequenta a igreja, batista, assembleia, presbiteriana, seja qual for a denominação, você pode estar vivendo as coisas de Deus sem conhecer Deus. Você pode estar fazendo coisas para Deus sem a capacidade de perceber a presença e a essencialidade do Espírito Santo com você. Que erroneamente muitos de nós acham que o Espírito Santo ele se manifesta num culto muito barulhento, onde você sente arrepio, onde as vozes se enchem, onde as línguas graçam a comunidade, onde o barulho vai trazendo aquele clima. Então você precisa de um condicionamento psicológico para dizer: o Espírito Santo está aqui nesse lugar porque eu me arrepiei. Nem sempre. Nem sempre. E eu me lembrei de Marcos. Ontem nós estávamos aqui no Sábado da Liderança e nós falamos sobre a importância de permanecermos em Cristo, mais do que produzirmos para Cristo. É um contraste entre aquele que na igreja aprende a fazer coisas para Deus, a servir em ministério, acode pessoas, cuida de pessoas, faz nada de errado, está fazendo tudo que é bom, só que ele não para, ela não para, eles não param, a igreja não para. E são indivíduos que às vezes vêm à comunidade e o que eles mais querem é atividade, eles querem um programa, porque o programa os mantém ocupados. E nós falávamos ontem sobre a videira, que é Jesus. Ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, vocês precisam permanecer em mim e eu em vocês, para que vocês produzam frutos. Mas a nossa sociedade não sabe o que é permanecer, não sabe o que é parar, não sabe o que é pausar. Nós estamos correndo de um lado para o outro. E as redes sociais estão nos deixando cada vez mais malucos, cada vez mais ocupados, porque a gente não desgruda de uma nova notícia, de um blog, de algo do Instagram, de algo do Facebook. Você está todo o tempo atrás de notícia, porque a sua mente não pode parar. Você não pausa, você não para, e por isso você não percebe a presença de Deus na sua vida. E nós falamos isso ontem, que no caso da vinha, o momento mais importante é quando eu fui em Bento Gonçalves anos atrás, visitei uma vinícola, e lá você tinha o vinho, tinha o suco, como os frutos daquela vinha. Mas lá não tinha nem um cacho, nem uma folha, muito menos uma árvore. Porque há momentos na vida de uma videira que ela está completamente destituída de folhas, destituída de frutos, e ela é só aquele galho seco. Mas pasmem, é chamado a fase da hibernação, é a fase em que ela não está produzindo nada, ela está quieta, mas é a fase em que o viticultor que cuida da vinha, é a fase que ele se aproxima mais, e cuida, e poda, e guarda, e sustenta. É a fase melhor, porque é onde o fruto, aliás a árvore se aproxima mais do viticultor e o viticultor da árvore. Quer um exemplo? Você corre para todo lado, sempre ocupado. E às vezes você tem um feriado e uma pausa e você se ocupa e chama de entretenimento, mas você não para. E às vezes se cansa mais
no dia do feriado do que no dia normal de trabalho. E aí, quando é que você pausa e percebe a presença de Deus? Quando um vírus nos pega, quando um vírus te pega, quando você deita na maca, quando não tem mais trabalho, não tem mais carro, não tem mais família, não tem mais casa, não tem mais salário, não tem mais nada, e você está lá, flat na maca. Quem é que você percebe naquela hora? A presença de Deus com você. Se não percebe, você clama, você grita, você tem tempo para dizer: Senhor, acuda-me. Sim ou não, irmãos? É um megafone de Deus que diz: eu estou aqui, você não está me vendo, não? Não, não está, porque nós somos como Martas. E não é porque nós estamos praticando coisas pecaminosas, não. Nós estamos fazendo coisas para Deus. E Ele está dizendo: o que vocês estão fazendo para mim é lixo. Eu quero que vocês me conheçam, que vocês se relacionem comigo. Eu quero que vocês pausem, que vocês me percebam. Eu quero que vocês vejam a minha natureza, que vocês parem e me percebam nas pessoas, nos seus filhos, na pessoa amada. Que você pause, pare e perceba a minha presença. E um dos textos que mais fala ao meu coração e que eu mantenho aqui, para responder às pessoas que às vezes dizem: ah, você é um homem muito ocupado. Eu disse: não, eu tenho prioridades, eu não sou ocupado. Eu tenho prioridades na minha vida. E se eu tiver que pausar, eu não vou atender mais ninguém. Marcos capítulo 1. Jesus começa o seu ministério e é um livro escrito aos romanos, que tem palavras como ligeiramente, rapidamente, logo depois, é tudo muito rápido, porque os romanos eram assim. Mas o evangelho de Marcos, no capítulo 1, começa com Jesus iniciando o seu ministério público. E se eu e você pudéssemos fazer a agenda de Jesus, quando ele deixou a família para o seu ministério público, você ia fazer o que com ele? Bora, Jesus! Tem muita gente para curar, vamos! Bora, Jesus, tem muita gente para ajudar, bora! Tem muita viúva precisando, tem muito pobre precisando, tem muita gente carente, e eu também estou precisando, como diz o pastor Hamilton sempre. Eu tenho que pagar meus boletos, resolva aí. Bora um milagre! Então, nós estaríamos predispondo Jesus a sair produzindo, mas sabe o que ele faz? Marcos capítulo 1, ele permanece. Como é que ele começa? Ele vai até João Batista e diz: eu preciso ser batizado. Ele se submete ao batismo de alguém inferior a ele. Ele pausa. Ele diz: eu preciso ser ministrado, eu preciso ser abastecido. Eu tenho que primeiro parar no posto, para depois sair rodando. Senão você vai no prego. Seu tanque vai para a reserva, e você acha que está entregando a Deus o seu melhor. Cuida de filhos, cuida da família, cuida de todo mundo, os pais ocupados, e os nossos pais fazendo dos filhos também pessoas ocupadas, porque é de manhã, de tarde e de noite. Os filhos se ocupam, vocês ocupam os filhos, porque não tem tempo para pausar e olhar. Tem que adoecer para ficar na rede, para poder dizer: meu filho, vem cá. Percebe? Jesus se submete, e agora presta atenção nisso, em Marcos capítulo 1. Eu estou misturando o texto de ontem com o texto de hoje, porque eu acho que esses valores, esses princípios, eles são importantes para a sua compreensão, como tem sido para a minha compreensão. Atenta ao que eu vou dizer. Por que que Jesus começou permanecendo, pausando e não produzindo? Porque na medida que ele se submeteu e pausou, sem fazer absolutamente nada, ele ouviu o pai dizendo a ele o quê? Mulher, você é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Homem, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E a pergunta é, o que é que ele tinha feito até então? Nada. O que quer dizer? Que Deus nos ama a despeito do que eu posso fazer ou não para Ele. Amém, igreja?
Porque na medida que eu permaneço nele, eu ouço dele aquilo que eu preciso para preencher a minha angústia, a minha vida, a minha busca e até a minha forma de me distrair de mim mesmo. Quando eu corro demais como Marta, servindo Jesus, ele diz: Maria escolheu a melhor parte, porque ela permaneceu. Então quando Jesus permanece ali, Marcos capítulo 1, ele ouve a voz: você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Sabe o que significa isso? Que na medida que Jesus ia agora produzir, cuidar de pessoas, amar pessoas, curar pessoas, evangelizar pessoas, ensinar pessoas, acudir pessoas, Jesus não faria isso para obter o amor destas pessoas. Porque o amor de Deus para ele bastava. E o amor de Deus foi declarado não quando ele estava produzindo, mas quando ele estava o quê? Permanecendo no Pai. Pausa. Para, irmão. Para, irmã. Para. Depois que Jesus pausa e ouve isso do Pai, que você tem que sair daqui com isso, eu tenho que todo o tempo estar fazendo isso. Eu tenho que estar trazendo a minha memória. Vocês já me ouviram falar isso 1000 vezes, porque não é de mim, é da palavra de Deus. Você é filha amada, filho amado em quem Deus tem prazer, sem que você faça absolutamente nada, porque Ele já fez tudo por você. Então é na maca, é andando, é correndo, o amor de Deus nos basta. Aí você não corre atrás do amor do filho, você não corre atrás do amor do pai, do amor do marido, do amor da esposa, do amor do irmão, do amor do pastor, do amor das ovelhas, porque o amor de Deus nos basta. Aí Jesus começa o seu ministério, ele cura um, cura outro, expulsa demônios. Aí num dia à noite, ele está lá na beira do mar, curando muitas pessoas. Aí ele vai dormir, no outro dia de manhã tem uma multidão, e os discípulos dizem a ele o quê? Todos te buscam. O que ele estava dizendo, os discípulos? Enchendo o ego do Senhor. Está vendo? Olha o povo aí necessitado, vai ficar aí parado? Olha o teu filho, olha o teu marido, olha o teu irmão, olha o teu primo, olha o teu tio, olha aí você mesmo, você está precisando, corre para Deus, que Ele vai suprir o que você precisa. E Jesus, não, eu não vim aqui para isso. Ele tem prioridades, e tem hora que ele pega o barquinho e some. Por que ele some? Porque ele precisa se abastecer da presença de Deus, do Espírito de Deus que estava nele. E quando Jesus era tocado e o milagre saía, ele disse: de mim saiu o quê? Poder. Se ele, Jesus, era esvaziado à medida que ministrava, imagine você, imagine eu, imagine nós. Então essa palavra é que para você cuidar da sua relação de intimidade com esse Deus maravilhoso, que está em você e que está em mim, que o que mais importa é você pausar na presença de Deus e ouvir a sua voz, mais do que produzir, é permanecer. E aqui Jesus então, ele fala da água, composição básica do seu corpo, 60% do seu peso corporal. A água leva oxigênio e sais minerais para as células. A água é importante para a vida, ela controla a temperatura do teu corpo, ela limpa o teu organismo por meio da urina, ela lubrifica suas articulações. Você não pode viver sem água. Você não pode viver sem o Espírito Santo. Entende, irmão? Não é a igreja, não é o domingo, não é a aulinha, não é a escolinha, nem a Bíblia. Porque tem cara que se debruça aqui na palavra de Deus e é esvazio de Deus da palavra. Ele conhece a palavra, mas ele não conhece o Espírito Santo que criou essa palavra e que dá a ele o entendimento da palavra. E todo o entendimento da Bíblia tem uma finalidade: que você conheça Deus cada vez mais e com Ele se relacione.
Se você vem aqui para essa igreja para estudar a Bíblia, você vai cair do cavalo. Porque aqui ninguém estuda Deus. Aqui nós nos relacionamos com Ele. Ele é o amado de minha alma. Aqui nós ouvimos a sua voz. Nós tentamos como criança compreender o que Ele está dizendo, porque tem hora que eu não entendo. Aí tudo bem, análise sintática até isso vale, né? O que Ele está dizendo aqui? Mas eu estou buscando o que Deus está me dizendo, o que eu vou fazer a respeito. Porque isso aqui é um WhatsApp divino. Mas o que importa é quem fala, mais do que o que está sendo dito. Então vamos ao texto, né? A grande ceia. Era o último dia, dia da festa. Eu já disse a vocês, Jesus se levanta e exclama, ele fala em alta voz. Até aqui ele replicou os seus oponentes, mas agora ele fala com veemência e com autoridade. Era o último dia da festa, a festa dos tabernáculos, relacionada à colheita de uvas e azeitonas. Era tempo daquele simbolismo das cabanas improvisadas fora de casa, sacrifício, o povo alegre, carregando folhas de palmeira, o povo cantando, cumprindo Levítico 23:40. Era como se fosse um arraial do milagreiro, né? É o povo dançando, é o povo pulando, é o povo celebrando as grandezas de Deus. Nada de errado nisso. Mas percebe que você pode se encantar com as coisas de Deus e negligenciar a pessoa de Deus? Só porque você corre, tem pressa. Eu acho que foi Carl Jung que disse: a pressa não é coisa do diabo, a pressa é o próprio diabo, que nos afasta de Deus, que nos leva para uma correria tal que a gente não percebe que Deus está agindo. As orações então daquele povo eram voltadas para a obtenção de chuvas, indício da prosperidade do povo. E aí acontecia ali um rito, e esse rito era o seguinte: o sacerdote tirava a água do tanque de Siloé, adentrava o templo pela porta das águas, ao som de trombetas, e ele despejava aquela água ao redor do altar, que era ligado a um tubo. Essa água ia para a base, e do outro lado do altar tinha uma outra cuia, que era enchida com vinho. Enquanto isso o coral cantava os salmos 113 a 118. Era um momento de celebração e de festa. Era uma celebração à provisão, às chuvas dos anos recentes. Era uma lembrança daquela água que verteu da rocha no deserto, o milagre. Mas tudo aquilo apontava para uma pessoa que era Jesus. Ou seja, todos os ritos, todos os programas, todos os símbolos do Velho Testamento apontavam para uma pessoa que é Jesus. E na medida que a igreja evoluiu a partir do primeiro, segundo, terceiro século principalmente, nós temos o Império Romano sacralizando a prática, a doutrina, a liturgia, e a igreja volta de novo aos velhos ritos, aquela coisa de no domingo, a frequência, o culto, o momento, culto de oração, o culto do batismo, o culto do não sei o quê, o culto da ceia, o culto do poder, o culto da libertação. Então nós voltamos para o Velho Testamento praticando aquelas mesmas coisas, que elas não são erradas. Não estou dizendo que você não deva fazer, mas percebe que isso é uma distração, porque você começa a ter a noção de que as coisas só acontecem no domingo. E aí, como aqueles religiosos da época, você pula de canto em canto, atrás de uma sensação diferente. Sobe a montanha, paga caro, vai virar homem porque subiu a montanha, e não porque teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus e com a sua palavra, dizendo quem você é. Ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, macho e fêmea. Está em Gênesis. Líder do lar, homem de Deus, homem íntegro, mulher de Deus, mulher íntegra, mais velhas ensinando a mais nova, modéstia,
mulher de provérbios, provedora, abençoada, abençoadora, companheira. Você precisa subir aonde? Pagar quanto? Para ter uma experiência com o programa. Então Jesus, quando ele vem ali, ele diz: não, essa não é a solução, eu não quero isso, eu quero que vocês me conheçam, andem na minha presença, sigam-me, creiam em mim. E aí o Senhor Jesus Cristo naquele momento cumpre o que diz o Velho Testamento: vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. O Talmud de Jerusalém associa esse texto ao derramar do Espírito Santo. Então Jesus fala de si mesmo. Vocês entendem, amados? Estão entendendo? A gente canta isso. Estão comigo, igreja? O que Cristo oferece, o que Cristo oferece, pronto. Nós estamos falando da relação com uma pessoa viva, real. O Espírito Santo é como o vento, você não pode pegar. Se eu não pegar, eu não creio. Mas você acredita no Wi-Fi, não acredita não? Está sem sinal? Cadê o Wi-Fi? Você vê? Você pega? Não. Mas você crê e conecta. O Espírito Santo é muito mais do que um Wi-Fi. Deus presente, Deus poderoso. E aí Jesus no verso 37, ele resume o Evangelho: se alguém tem sede, vem a mim e beba. O povo estava pensando em chuva para a lavoura, água para matar a sede, tal qual a samaritana. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim, sede daquela água. Ele disse: eu tenho uma outra água. Eu disse: como você tem água? Você não é dono de poço nenhum, você não herdou nada, como assim? Ela estava ainda olhando no campo horizontal, material, sabe? Você veio para a igreja porque você tem uma necessidade física, material, familiar, é legítimo. Mas espera aí, Deus não é o Deus que vai resolver seus problemas. O maior problema seu é a falta dele. É não compreender que você tem que andar com ele a despeito de ter ou não ter, de ganhar ou perder, de vencer ou não vencer, de conquistar ou não conquistar, de ganhar ou perder, entende? O crente maduro, ele sabe lidar com as perdas, porque ao final de tudo ele vai dizer: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, o que é que sobra? Bendito seja o nome do Senhor, porque ele entende que ele tem água viva na pessoa do Espírito Santo. Então Jesus diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A promessa de Deus estava sendo cumprida, sua palavra confirmada. E naquele momento, Jesus estava cumprindo uma profecia de Ezequiel capítulo 47. Aliás, Zacarias 14:8 diz assim: naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O livro de João apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus em João 1. Capítulos 1 e 2, ele é o tabernáculo de Deus. Capítulo 3, ele é a serpente de bronze que foi levantada. No capítulo 6, ele é o maná que desceu dos céus. No capítulo 7, ele é aquela rocha supridora de água viva, para valer. Não para matar a sede, mas para matar a sede de Deus. E aí eu vou mostrar para vocês rapidamente como Jesus é o cumprimento de uma profecia lá de Ezequiel no capítulo 47. Ezequiel profetiza numa época em que o templo estava destruído. Sabe a pandemia? Quando você não podia se reunir aqui? Quando nós fomos proibidos, perseguidos, injustamente lacrados. As coisas estão sendo reveladas lá na América. Vão chegar aqui no Brasil. Nós fomos
lacrados. A pandemia nos lacrou, nos matou, nos enclausurou. E nós não podíamos estar aqui reunidos. O que aconteceu? O que sobrou? A presença de Deus com cada um de nós, em casa. Eles lacraram a igreja, eles proibiram o nosso ajuntamento, mas eles não conseguiram tirar o Espírito Santo de Deus da vida do crente. Aí a gente pode cantar, né? O Coliseu não parou a igreja. O diabo não parou a igreja, o governo não parou a igreja. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Por quê? Ela está fundamentada na rocha. E ela foi formada pela presença poderosa do Espírito Santo em cada um de nós. Ninguém pode destruir a igreja de Jesus. Agora, por que essa igreja às vezes é tão derrotada, fica tão acabrunhada, tão sem efeito, ela não consegue penetrar na sociedade? Porque está correndo na força do homem, do crente. E o nosso combustível acaba rápido. A água que nós bebemos não é boa. Então em Ezequiel capítulo 47, olha que interessante, o templo está destruído. Aí Ezequiel começa a profetizar, ele recebe a visão de que do limiar do templo, lá no limiar, ou seja, daqueles escombros, começou a nascer uma pequena fonte de água. Sabe aquela nascente? Quando eu era pequeno eu morava na rua da nascente, olha aí. E na frente tinha um barranco e a gente cortava o barranco para fazer campinho de futebol. E a gente alinhava aquele campo, quando chegava no outro dia tinha um buraco no meio, sabe o que era? Uma nascente de água. E eu me juntava com os meninos, pegava barro e a gente ia lá tentar tapar aquilo ali. Fica aí água. No outro dia, pense no negócio, a água acabava com nosso barro e vinha de novo. Quem pode parar uma nascente? Então Ezequiel aqui diz que na entrada do templo saíam águas de debaixo do limiar, ou seja, de um templo destruído. Não importa como está a sua vida, o Espírito Santo de Deus vai romper na sua vida. Ele quer que flua de você essa água poderosa, não importa o que você esteja passando ou sofrendo. E aqui Ezequiel mostra que não precisava ter toda aquela religiosidade funcionando, orações, incensos, sacrifícios, sacerdotes, e o povo ali cantando, louvores, não, estava tudo destruído, mas ninguém destruiu a ação do Espírito Santo de Deus. Diz o texto lá no verso 2, levou-me para a porta do norte, me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Aí saiu um homem do oriente, tendo na mão um cordel de medir, ele mediu 1000 côvados, verso 3, me fez passar pelas águas que me davam nos tornozelos, olha aí, era um filetinho de água, agora está batendo no tornozelo. Verso 4, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Opa! Mediu outros 1000, verso 5, e eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que me deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. O que é que Deus está dizendo aqui? Tudo começa pequeno, mas vai crescendo. O Espírito Santo vai fazer isso na minha vida e na sua vida, na vida da sua igreja, até Ele voltar. No meio dos escombros. Aí no verso 7 ele diz, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores. No verso 8, essas águas saem da região oriental, descem a campina, essas águas desaguam no mar morto, e diz a palavra de Deus, as águas vão ficar saudáveis. Onde havia morte, agora há vida. Onde o Espírito Santo de Deus entra, quando ele entra na sua vida, tinha morte, agora tem vida. Diz a palavra de Deus que esse rio passe por onde passa, as árvores ao redor vão dando frutos que vão servir para a saúde das pessoas, ou seja, onde a igreja de Jesus passa, por onde você passa, é como esse rio de água viva, que vai trazendo vida onde há morte.
na família, no condomínio, na escola. Porque você está pleno e cheio do Espírito Santo de Deus, não de atividades eclesiásticas. Essa intimidade. Por isso que a palavra de Deus diz que rios de água viva fluirão. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo em você é como água numa represa. Eu estava numa prova agora, sábado, e passei por um açude enorme aqui. E quando eu passo no açude, eu vejo aquela água e aquele muro, e eu passo embaixo do muro, e ali aqueles canos, né, que dão vazão à água. O Espírito Santo, aquela água poderosa. E agora eu penso assim, você e eu somos esses canos. E você quer ser feliz? Deixa ele limpo. Limpa a sua vida. Fica livre do pecado. Porque quando o cano está entupido é uma desgraça. Fede, a água fica parada, o cano fede, faz mal. O que ele está dizendo é isso. Esse meu Espírito vai fluir de vocês. E a profecia dizia que seria a partir de Jerusalém. O que aconteceu em Atos? No capítulo 1, verso 8, 120 pessoas reunidas num só lugar. O Espírito Santo, aí sim ele veio como água viva. E a partir de Jerusalém, o Espírito Santo, a água do Espírito Santo chegou até o Ceará. Eu estava em São Paulo com 17 anos de idade, o Espírito Santo me pegou no meio de uma igreja desafiando o pastor. O Espírito Santo me pegou e naquela hora me levou para o reino do Senhor. 2000 anos, esse Espírito Santo foi passando de canal para canal, sabe? Homens e mulheres de Deus que se deixaram serem canais de bênçãos do Senhor. Começou pequenininho, 120 pessoas. Quando Pedro pregou, 3.000, depois 5.000, 10.000, multidões vieram ao conhecimento de Jesus. Saiu do Oriente e veio para o Ocidente. Atingiu a Ásia Menor e atravessou até aquele chamado em Filipos, como meia dúzia de mulheres estavam à beira de um rio, e o Evangelho veio para o Ocidente através de meia dúzia de mulheres reunidas num grupo de relacionamento, à beira de um rio. O Evangelho transpõe a Ásia, passa a Macedônia, e Paulo encontra um grupinho de mulheres orando ali, que não conheciam Jesus. O Espírito Santo vem, o Espírito Santo é revelado, aquelas mulheres são batizadas, a igreja de Filipos se torna a porta de entrada para que o Evangelho pudesse chegar até nós. Agora é minha vez, agora é sua vez. Quem tem sede, vem a mim e beba, diz o Senhor. O pessoal do louvor pode subir. Percebe a diferença, irmãos? De você ser um religioso como aqueles cristãos, aqueles judeus do Novo Testamento, em que Jesus tem que falar uma linguagem que eles não entendem. Alguns dizem, não, ele é o Cristo, ele é. Eu estou entendendo. Outros estão dizendo, não. Quem é esse cara? O que ele está falando? Que história é essa? O cara quer discutir. Ele quer diminuir quem fala para não ser confrontado por aquilo que se fala. Assim, muitos crentes se encostam nas igrejas para isso. Os caras querem discutir. Ele não gosta da cadeira, ele não gosta do louvor, ele não gosta do campus, ele não gosta da tenda, ele não gosta da música, ele não gosta. Pronto, aí ele sai pulando de canto em canto para ver se ele acha em algum lugar alguma manifestação poderosa. E os incautos continuam enganando o povo. Vai na casa de fulano, vai ouvir o Beltrano, vai subir a montanha, vai descer a montanha, vai para o retiro A, vai para o retiro B, porque quem sabe lá você vai sentir alguma coisa, você vai sentir tudo, mas o Espírito Santo de Deus não está lacrado nos programas de igreja, nem desta igreja. É estranho, né? Tem pastor que me ouve falando disso e diz, rapaz, você não tem medo que o povo vá embora? Eu disse, se eles forem embora para se encontrar com Jesus, tchau.
Porque o que eu mais quero é que vocês tenham a consciência de que vocês andam com Deus, na presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus. E isso nos basta. Amém, igreja? Amém? Então, Senhor, flui em mim o teu Espírito. Não precisa chamar o Espírito Santo de novo, porque tem gente que canta, né? Vem Espírito, vem. Que vem o quê, meu irmão? Ele já veio. Ele já está na tua casa, já entrou. Você fica olhando na janela para ver se Jesus vai entrar. Ele está sentado à mesa, você que não percebeu. É como aquela senhorinha que morava lá na favela do Rio de Janeiro, o filho dela lá nos Estados Unidos, mandando para ela envelope todo mês. Depois de um ano, depois de ano, ele foi visitar a mamãe. Quando chegou lá, a mulher numa favela, passando necessidade, mas tudo que ela recebeu no envelope, ela pregou na parede. Eram notas de $100. Aquela mulher estava rica, mas ela recebia aquilo, não sabia o que era, pregava na parede. Então você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus e fica pedindo para ele vir. Vir de onde? Não dá nem para cantar isso. A gente até tem uma música, né? Vem Espírito. Para de chamar o Espírito, ele está em você, meu irmão. Reconheça, porque senão você não teria nascido de novo, não é não? Porque é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Você anda com ele todo o tempo. Então toma posse, limpa a sua vida, limpa a sua mente. Outra coisa, faça esse exercício em nome de Jesus, de pausar para perceber a presença do Espírito Santo em você. Abre a palavra de Deus e diz: Senhor, fala comigo. Não é do jeito que ele fala com o pastor, não. Deus fala comigo do jeito que ele quer falar com você, na individualidade, como ele falou comigo hoje de manhã. Quando eu abro a palavra de Deus e vi que Ezequias disse que ia morrer, aí ele ora a Deus, Deus disse: não, tem mais 15 anos para você viver aí, vai meu filho. Eu olhei e disse: Senhor, eu tenho 72, eu vou fazer 73, será que o senhor tem mais 15? É muito. Mas eu tenho que dar graça, né? Senhor, obrigado porque eu cheguei até aqui. Presente de Deus cada minuto da vida. Então, meus irmãos, essa semana perceba que você anda com o Espírito Santo de Deus. E que acima de tudo, você quer melhorar sabe aquelas coisas que você fica pedindo a Deus todo tempo? Eu tenho um segredo para te contar. Tudo que eu quero para mim, eu abro mão e quero doar a minha vida em prol de outros, porque quando eu assim o faço, Deus acaba alegrando o meu coração com coisas que eu gostaria de ter. Está entendendo? Quando você é canal de água para outros, Deus lhe abençoa. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Então eu não preciso desesperadamente ficar pedindo para Deus um bocado de coisa e fazendo todo tipo de mungango evangélico para obter de Deus as coisas. Não, vem aqui na minha igreja que vai ter um culto e lá você obtém, tipo assim, o pastor Diná. Ela faz. Pode ir lá, que tem umas entidades que resolvem esse problema aí. E se eu fizer um negócio desse aqui, isso aqui não vai caber de gente nem na tenda, nem na propriedade toda. Porque está todo mundo atrás de um milagrezinho, não é não? Mas as pessoas precisam aprender o quê? Reconhecer que Deus está, e Ele me basta. Aí o Salmo 23 faz sentido: o Senhor é meu pastor, eu não vou sentir falta de nada. E porque o Espírito de Deus está em mim, porque Deus me ama, eu não preciso correr atrás do amor nem da minha mulher, nem dos meus amigos, nem das ovelhas, nem de patrão, nem de político, nem de coisa nenhuma, nem de mulher, nem de marido, nem de filho, nem de neto. Eu não preciso correr atrás do amor de ninguém, porque o amor de Jesus me basta, a presença dele me basta. E quando eu recebo o amor da minha mulher ou de qualquer pessoa, de qualquer irmão, é o transbordar. É legal, mas tudo transborda. Percebe, irmão?
Mas quando você começa a fazer coisas para Deus, corre o risco de você estar bebendo água rota e tentando encher o seu copo com aquilo que não vai satisfazer. Está entendendo? Filho não satisfaz, marido não satisfaz, esposa não satisfaz, patrão não satisfaz, empregado não satisfaz, político não satisfaz, não vai satisfazer. Não ponha a sua esperança nisso. Nós vamos viver aqui um ano eleitoral, um momento eleitoral, segundo semestre. Meu amado, Deus está no controle de tudo. E o diabo está na coleira de Deus. Pode fazer a sua fezinha, votar em quem você quiser como cidadão, tudo bem, mas não entregue o seu coração àquilo. Não saia por aí abanando a bandeira, porque você é um missionário de Jesus. A sua bandeira é Cristo Jesus. E essa igreja é respeitada pela direita e pela esquerda. Amém? Essa igreja aqui, ó, é respeitada pelo poder público. Não interessa o partido, quem é que está lá, qual é a bandeira do cara, não estou nem aí. Essa igreja entrou no Patativa do Assaré essa semana, com todo o maquinário que nós temos aqui, limpamos o presídio dos adolescentes ali, aquela casa que obtém os adolescentes. E os caras ficam perguntando, como é que vocês fazem isso? Por que vocês fazem isso? Com que dinheiro vocês fazem isso? Como é que vocês fazem isso? É por amor a Jesus. O Bezerra leva lá os homens, pronto, resolve tudo. Um presídio aqui em Horizonte, estão precisando de tal coisa que não tem, que não sei o quê. Eu vou lá saber se o governo dá, se não dá, não quero saber. Vamos suprir aquela necessidade, porque Deus tem nos dado em abundância. E nenhum político bate nessa porta para pedir coisa nenhuma da gente, indicação de coisa nenhuma, porque eles sabem que aqui há integridade. E o único indicado aqui é o Senhor Jesus, o Senhor dos Exércitos. Oh, glória! Né? Então, estão preparados? O Espírito Santo está em você, amém? Rios de água viva, é essa água que eu quero. Aí eu queria cantar com vocês o cântico da samaritana. É você se colocar no lugar dela. Samaritano ou samaritana. Né? Porque depois dela vieram outros para beber da mesma água, mesma fonte. E receberam água viva. E eu quero deixar um apelo aqui para qualquer pessoa que esteja aqui hoje à noite. E você tem se saciado com outras coisas. Você está tomando um refri evangélico. Rapaz, não vai saciar a sua sede. Você tem que tomar 300 garrafinhas ou latinhas. Sabe aquela cervejinha gospel? Não vai resolver. Você enche o bucho, fica buchudo, mas você não vai saciar a sua sede. Porque água é água, não é não? Então às vezes a gente enche a cara de programas, de coisas, e aí vai atrás disso, daquilo outro, e o Espírito Santo, a água da vida está em você. E hoje à noite eu quero oferecer a você a oportunidade de dizer, eu quero essa água viva, eu quero esse Jesus, eu quero me entregar a esse Deus maravilhoso, quero crer na sua salvação. Tem alguém aqui hoje à noite com coragem de dizer, hoje é meu dia, quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador? Tem alguém? Se tiver, levanta a mão aí. Preciso coragem, né? Para a gente poder orar por você. Estou vendo ninguém? Todos crentes em Cristo Jesus, amém? E se você é crente em Cristo Jesus, oi, Deus te abençoe lá, irmã. Dá-me de beber, Senhor. Tiver mais alguém? O que é que tem saciado a sua sede? Temporariamente, né? Quem toma uma, toma duas, toma três, toma quatro e não vai saciar. Mas Jesus fala de uma água viva, porque Ele é a água viva. E você que é crente em Cristo Jesus, saia daqui com essa consciência, irmão. Então você precisa, ao invés de produzir e correr e se apressar, pausa para perceber Deus, sem ser por um diagnóstico que te coloque na maca. Pausa. Olha os lírios do campo, Jesus disse. Olha a natureza que proclama a minha glória. Pausa na mesa, olha para a pessoa que está perto de você. Contempla a glória de Deus na vida
dos irmãos, da igreja, da família, dos filhos. Não saiam, por favor, que a gente vai fazer dessa música a nossa oração. Deus te abençoe, irmão. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Faça desse cântico a sua oração, igreja. Sem me ouvir, conhecer e me oferecer uma água que jorra sem fim. Não tem fim, Senhor, não tem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não em filho, não em marido, não em político. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que Aleluia! eu já ouvi teu falar, tu és Canta, igreja. quem a minha alma esperou. Água viva, glórias ao teu nome, Senhor. Fonte da vida, o dom de Deus, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sacia a nossa sede, Senhor. Sem me ouvir, conheceu E me ofereceu. uma água que jorra sem fim. Oh, Senhor, água viva. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Canta, igreja. Aleluia. Quem a minha alma esperou. Ele está em nós. Ele já veio. Fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou. Água viva, dom da vida. A fonte Espírito da Santo. vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. Tu és por quem a minha alma esperou. Fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ele é a nossa fonte.